É para o mundo, conforme ela disse no entanto, a gente não vive sem água. Casa Branca, Bahia, São Paulo, sou baiana também. Ainda São Paulo é a capital. A grande importância que você de Osho, para mim, foi uma das grandes mulheres dentro da política, do continente africano. Para mim, é uma das maiores articuladoras de todos os grupos, principalmente contra o racismo religioso, para nós é determinante para a nossa saúde. Então é importante que se celebrem as coisas como já chegam. É muito importante para todos nós, porque a gente está cansado de ser demonizado. Ele é que vai dar força a vocês. Esse prêmio aqui não é meu, esse prêmio aqui é de todos vocês que lutaram comigo para que eu suportasse o que eu suportei e chegar até Paris. Não foi fácil. Foi graças a vocês. Descendência de Procópio, aquele que brigou com o facão por todos nós no passado, uma meninazinha nova. Uma grande criadora dessa nossa religião, ordem, comunidade. Ela criou essa confraternização espiritual, segundo os Lagoas, de todas as nações, para que o Sul e o Malé não ficassem esquecidos ao se retirarem da terra e foram. Então, ela honra os mestres, que somos nós, leigos, tanto dela quanto dos orixás, para que não morresse a sincretização espiritual. Então, foi criado o bolo, de várias nações africanas, e eu, como sou uma fervorosa adepta, tanto de Oxum quanto já citei de antemão, nunca deixarei de ser. E é bom essas confraternizações para que não caia a nossa religião, a nossa crença. E a pandemia foi um desastre, uma devastação, mas não é a primeira. Tivemos a espanhola, tivemos outras mais. Tivemos há muito tempo a mosquito, a malária. Então, mas agradecemos ao nosso pai Paulo, que fez tudo para nos salvar. Alguns que foram para o estado estivessem determinadamente caminhando para isso.
E essa confraternização é muito boa, porque faz o ajuntamento de membros da nossa seita, para que ela não caia, não deixe de existir, que não é demais, entendeu? Como as demais religiões. Então, é muito importante que haja essas confraternizações, que só assim não cai a nossa fé. Eu sou tratada no candomblé como Abaju, mas o Abaju não é Sona, não é Rondônia, é o nome da minha casa. A minha casa, por causa dos orixás que eu zero. A casa não é minha, eu não tenho condições de ter uma casa espírita. Os orixás aqui são donos da casa. A casa chama-se Ileu Bagaju. Há 60 anos. E direciono juntamente com todos. Que eu fico muito agradecida por isso. E o meu nome é Antônia Conceição da Silva Bacelar. Eu sou da família Bacelar. Filha de não sei como gosto de Bacelar, mas Dona Maria Francisca, neta de neguejeza africana, e Filadélfia Bacelar, um português. Eis-me aqui. E agradeço muito a pertencer à nação que eu cuido do processo, a originalidade, a minha raiz espiritual é de São Mina, Maria Sabina dos Santos, a Jussum, a Givuto, vive em Guilherme, Amaçoca, que é em Gevelho, Casa Branca, Bahia, São Paulo, Sul, Baiana também. Mas amo o Rio de Janeiro e os demais estados brasileiros. E também amo a África como pátria-mãe. E as demais nações também. Eu sou a Gambá. E aqui estou para receber esse prêmio de Aludê, como todas as demais senhoras e aludês que estão. E estou muito agradecida ao Pai Mal por poder feito esse evento espiritual tão importante. E virão outros filhos, mesmo que aqui eu não esteja, mas da onde eu estiver, feliz. E como tem muitas senhoras e muitos senhores que são dignamente merecedores de tudo isso. E eu agradeço por mim, por eles também. Vamos agradecer também o Senhor. Me chamo Lídia, mais conhecida para Deus. Hoje estou no Axé Maravilhoso, casa de da minha tia, que coincidência veio do Gevelho, carro tudo, mas chegou. A importância desse evento, para mim, que as minhas rapazes, as minhas mais velhas, o povo que me trouxe até o Candomblé, que era da família de Segurado de Axá, que trouxe o culto de mulher até o Brasil, eram senhoras de Exu. E eu levei o bar de 1611, e fomos os primeiros junto com Maria de Axá, Odécio de Mulher e hoje então, na Nigéria, junto com o de Fábio de a minha primeira Hawaii foi em Xodô, na história de Oxum. Tenho 4 Oxuns assentados. Cada vez minha avó fazia reflexão, quando fui candidata a os africanos assentados, mais um que vem da Nigéria de Oxum. Então, a importância do pai, a importância dessas idades, são as mais velhas,
sempre fui a caçula, sinto falta, e aí eu venho já em todos os lugares, eu estou implementando. Mas a Oxum é dona do meu trabalho social. Trabalho social, associação, hoje são 500 refeições, todas as quintas-feiras, é o sócio. E a pandemia foi um trabalho feito contra a pandemia. A pandemia chega e entra no sou ativista, sou feminista, sou da partir da Rio de Janeiro, e fui da rede Afro, a mudança política, por conta dessa mudança política, eu da cultura, mas estou voltando agora na rede ambiental, André Maus, que é filho de Mariana, eu estou de volta para a luta, né? Hoje, fizemos ontem, de ontem, hoje nós estamos falando com o gabinete, a gente teve um comentário para falar, estava liderando esse CPI de intolerância religiosa, nós chegamos na live, eu acho que nós precisamos nos encontrar após esse isolamento, após a pandemia, e essa parte de mulheres, vocês que militamos juntos, mas a importância desse momento acabar de estar nesse evento, na selva, isso já foi uma relevante, as mulheres estados que na verdade lutavam com a capoeira, mas a política que fazia as mulheres os poderosos dos terreiros ainda não são valor da capital. Então, a grande importância do Ciclo que Oxum, para mim, foi uma das grandes mulheres dentro da política, do continente africano. Para mim, uma das maiores articuladoras de todos os grupos que eu conheci, mas já estudei sobre eles. Uma grande articuladora do papel da mulher hoje no mundo é Oxum. Então, agora que seja justo o poder, o lugar da mulher, o poder da caneta, o poder do papel, e que nos ajude nesse país, junto à fome, miséria, desemprego, nos ajude diante das lideranças governamentais, os ataques às terras. As organizações e a todos os origens, todas as IAs que estão aqui, os amorosos também, porque nós estamos juntos sempre seremos mais fortes. Boa tarde a todos, e a Maria venho aqui parabenizar esse grande evento. A Maria, que eu junto, permitiram receber essa homenagem. E nossos ancestrais, todos estão felizes também pela gente, que nós representamos. E muito agradecendo ao Pai Mauro por essa grande capacidade de organizar esse grande evento, os outros eventos que estão aqui. Muito obrigada, senhor. Boa tarde. Boa noite. Apenas e falar da satisfação de estar aqui. Mais uma vez, nós cacheros brasileiros estar juntos, que é muito importante de estar juntos. E a gente tem sempre esses eventos falando de axé, falando de orixá, e agradecer por tudo isso. Muito bom a iniciativa. Sou meio extensa, sou a Ebe, no Rio do Sul, casa de mãe de Sul, uma benção. Sou coordenadora da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, a Renata. É uma rede que luta pela promoção da saúde do povo brasileiro, principalmente contra o racismo religioso, que para nós é determinante para a nossa saúde. Então é importante
que se celebrem as coisas do povo de Axé. Esse encontro, todos os encontros que forem feitos em nome de Orixá, o povo latino-africano é muito bem-vindo e muito importante. Axé. Eu sou a Márcia Marçal, do Baruaíra, gente, para quem não me conhece. Então, estou aqui com um prazer enorme, uma alegria imensa recebendo esse prêmio aqui em Alodê, dada pela confraria dos Oloxuns, pelo Babamau de Oxum. E é muito importante dar esses prêmios, esses encontros, essa confraternização do Candomblé. É muito importante para todos nós, porque a gente está cansado de ser demonizado. Então, quando a gente se reúne para festejar, para premiar aqueles que a gente acha que merece, mesmo quando a gente acha que não merece, que é o meu caso, porque eu tenho pouco tempo, tranquilo. Mas é muito importante isso. Estar aqui no MUCAB, que é um museu para a gente, para a nossa história, para o nosso curso, é mais importante ainda. Quer dizer, é tudo importante na nossa vida. A gente tem que estar unido sim, a gente tem que se juntar sim, a gente tem que se amar e mostrar a força do Candomblé, a força real, a força do coração, a força da união, a força do nosso axé. Eu sou Yalorixá Omeladê, meu axé é o axé Oloroqueu Mibainá, sou filha do axé Pantanal de Mãe Maria de Xangu. Bom, nós estamos hoje num dia muito importante, depois de tanto tempo de pandemia, poder confraternizar com a confraria de Oloxuns neste espaço de resistência ao povo preto, essa moção, esse prêmio a grandes mulheres do Candomblé, o Candomblé que é um lugar de gente preta, o Candomblé que é um lugar de mulheres pretas, está aqui podendo prestigiar essas mulheres é de extrema importância. Principalmente por causa da nossa relação com Oxum. Oxum é essa maravilhosa orixá que nos traz esse brilho pessoal. Quando a gente fala de brilho pessoal, a gente está falando sobretudo sobre a nossa identidade, a importância da identidade positiva de Candomblé, a importância da identidade positiva preta, esse resgate de África em nós. Oxum é a capacidade da gente ter poder sobre nós. Eu amo Oxum. Oxum é um orixá muito importante na minha vida e estar aqui neste dia, rodeado de mulheres importantes da confraria, é sem dúvida nenhuma um poder. Valéria de Oxum, criei Axé Oxum, Iemanjá Oxum, a minha casa. Sou filha de pai Mauro, estou na confraria, já tem 1 ano. Bom, Oxum é tudo, né? É a deusa de transformação, de encantamento. É a mãe, né? Que aquece o filho. Sem Oxum a gente não somos nada, né? Ela que afundou tudo, né? A parte espiritual, né? Então ela é mãe ancestrais, mãe espirituais, né? Então é todo um aconchego da vida de todos nós, né? Sem Oxum não tem Orô. Eu sou André Lavago de Oxum, sou diretor da confraria pelo estado de Minas Gerais. Sou Sobaloju e leio axé aqui no Guaganju e está com essa quantidade de pessoas de axé em um espaço de resistência tão significativo para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil também, ocupando esse espaço, né, com nossas vestes, com os nossos trajes tradicionais é de extrema importância, né, sobretudo estar recebendo uma autoridade, uma rainha, que é a Alodê, que está ocupando esse espaço de extrema importância. Eu, um homem de Oxum, com tantas mulheres de Oxum, que nesse espaço a gente de toda a vaidade, e aqui nós nos confraternizamos como comunidade, como irmãos, como amigos, e tudo em prol do louvor a essa grande Iabá, essa grande rainha que é a nossa mãe Oxum. Bora pra festa. Boa tarde, eu sou Gaiacu Kelly, dirigente do Rio Pedicim. Bom, Oxum em minha vida é o ar que eu respiro, a água que mata a minha sede, a água que cura a minha vida. Oxum é tudo, Oxum é que me deu a vida, Oxum é que... Nossa, eu até me emociono de falar de Oxum, porque Oxum realmente é maravilhosa, é mulher, é empoderada, representa todas as mulheres brasileiras. Mulher que briga pelo que quer, briga pelos seus direitos. Oxum é tudo isso. Eu sou o Babalorixá Marcelo Fritz, coordenador do ICAPRA, que é o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro, uma instituição que foi criada em 1998. Há 24 anos a gente vem trabalhando pela difusão, preservação e divulgação das tradições de matrizes africanas. E hoje estar aqui no Prêmio Yalodê é uma grande satisfação para mim poder contribuir, né?
e ter participado da criação. Na verdade, eu estava fazendo a minha live com o Pai Mauro, e aí eu sugeri para ele que era importante, né, ele reconhecer a confraria, que é uma confraria que inspirou muitas outras. E até então ele pediu minha parceria do ICAPRA, e o Pai Mauro é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração de muitos anos. E eu admiro, acompanho o trabalho da confraria, não só da confraria, mas de diversas manifestações populares, sociais, voltadas às nossas tradições, que tem essa preocupação, esse cuidado com a gente. Então eu fiquei muito feliz e honrado, porque eu sou de Oxaguian com Oxum, sou iniciado em 1990, com meu pai Ogum Jobi, herdei a casa que é o Axé Oguboju Firei Mongonhá, e eu fiquei muito feliz, porque eu sou de Oxaguian com Oxum, meu Orucó é o Inlabiomi, a honra deste nasceu das águas. Então Oxum é muita coisa na minha vida. Minha mãe não era de Candomblé, mas era uma mulher de Oxum. E Oxum é uma pessoa que me dá, é uma entidade, uma divindade que me dá muitas coisas. Então eu vivo agradecendo a Oxum por tudo, né? Eu sou feliz por conta de Oxum e eu peço muito a Oxum, a única coisa que eu peço é que ela adoce as minhas palavras, para que essas minhas palavras possam contagiar pessoas, para que possam nos ajudar. Um evento como esse é um evento difícil, a gente sabe da dificuldade que a gente tem de entrar dentro da esfera pública, né? Infelizmente a gente tem muitas portas ainda fechadas, muitas dificuldades, muitas repartições que não nos reconhecem, não nos respeitam, não nos valorizam. Então eu acho que é isso que, quando a gente apoia um evento como esse, a gente busca apoiar, incentivar, valorizar e fazer com que movimentos como esse, deixa como aconteceu hoje, todo mundo arrepiado, e todo mundo possa se inspirar para fazer muita coisa bacana, muita coisa bonita que a nossa religião merece. A gente não pode permitir que as pessoas que estão falando da gente, né, uma fala deturpada, uma fala mentirosa, uma fala racista, né, que essas pessoas mostrem o que não é nós. Então, se a gente não falar, se a gente não mostrar, a gente não vai conseguir mostrar a riqueza. A gente não pode guardar isso só pra gente. A gente tem que ser generoso e fazer hoje a estreia do Prêmio Alodê no Rio de Janeiro, que vai para São Paulo, e a gente teve aqui hoje pessoas de vários estados. Para nós é uma grande coroação, né? E para mim uma honra muito grande poder participar. Baba Mauro, parabéns, parabéns a todas as confrades que vieram, que participaram dessa construção com a gente, e a todos vocês que estiveram presentes. Foi uma honra muito grande. Eu espero a gente poder estar junto brevemente. Obrigado. Eu sou Lisandra, faço parte da confraria, sou a Debumi e a Luanê. Hoje a gente está aqui para homenagear as grandes personalidades, os nossos mais velhos, né? Nesse evento hoje da confraria, onde a gente vai homenagear com a moção e a Alodês, né? Que é a representação dos maiores pais de santo, mães de santo que resistiram e que nós estamos aqui até hoje graças ao trabalho, à crença, à fé deles, nossa ancestralidade em vida, né? Aqui também a gente vai apresentar uma marca, a Atitude Negra, da qual eu faço parte, e é uma marca que começou dentro do terreiro, e hoje a gente trabalha com a parte mais urbana. Então a gente leva as estampas, os tipos de modelo, os moldes para a questão urbana, para poder estar levando a moda de axé para fora dos barracões. Está sendo muito importante para a gente, depois da pandemia, voltar com esse evento. Nós estamos 2 anos, a confraria, assim, sem se encontrar. Então está sendo o primeiro grande evento no Rio de Janeiro, onde com certeza, através de Baba Mauro, hoje ele deve estar muito feliz, assim como nós, que é o nosso grande representante da confraria, e que venham muitas datas, muitas comemorações, muitas moções, que a gente resista por muitos anos mais, muitos anos à frente.
Orixá,
Nós já estamos 12 anos nessa luta, né? Na luta pelo nosso povo. E hoje eu quero agradecer ao Baba Mauro, Marcelo, pelo convite da gente apresentar um pouquinho do nosso trabalho, tá? É a nova coleção da Atitude Negra, ela se chama A Paz de Oxalá. E eu peço que Oxalá nos dê paz. Nos dê paz para a gente andar nas nossas ruas. Nos dê paz para a gente cuidar das nossas encruzilhadas, dos nossos iquins, dos nossos vodus, dos nossos orixás. Que Oxalá, com seu alá sagrado, cubra a cada um aqui presente, que estenda a família de vocês.
Descendência de Procópio, aquele que brigou com um facão por todos nós no passado, uma meninazinha da toda essa mulher, né? Toda essa mulher. E a Lorixá Luizinha de Nanã, do Axé Batistinho e do saudoso Tata Pérez. A palavra é linda para nós. Axé, mas a gente sabe a ligação que eu juntei com a nação de Mãe Maria, né? A palavra que nós unida desse coração de Deus.
feita na Muritiba. Achei muito importante esse país, não é? Mãe Neane. Tem palavras para gratidão de aqui, babá? Baixaremos e a morte me chaurou. palavra boa é axé. E todos nós vamos sair daqui hoje com muito axé. Tudo que a gente tem para resolver lá fora essa semana, outro mês, será resolvido. Porque nós tivemos as palavras dessas avás todas. Agora a palavra é Yalutê, Rosângela. Adoe a todos. Abenção a todos, meu Motumbá, meu Mucuyu, meu Aurê. Antes de eu falar alguma coisa, eu queria saudar a nossa Yaluxum Yaludê da Nigéria, com todo amor e carinho por essa recepção aqui, com o cântico, e depois eu dou as minhas palavras. As minhas palavras primeiro por eu ser Yaludê e agradecer a Nigéria, agradecer a Yaludê, a Niké, a Sikirati, da família de Cabieci Aurelá. E eu quero agradecer primeiramente para ela, que eu herdei o orgulho dela. Então, eu quero louvar o Oxum em primeiro lugar. Ele mobolá, ele moboye, ele moborixá, e jechaquelo e jore, ele moborixá, ele mobolá. Ele
engraçado, como é que a gente não fez isso num pátio, gente? Pelo amor de Deus, um pátio enorme desse aí pra gente fazer um evento ainda maior. Vamos marcar outras ações pra gente usar mais este pátio. Eu só queria fazer uma fala de agradecimento mesmo a todos vocês, de estarem utilizando esse espaço que é nosso, essa casa que é nossa, uma casa de muito axé, é uma casa que é do nosso povo preto e precisa ser cada vez mais ocupada pelo nosso povo de axé, pelo nosso povo preto, com eventos contínuos, com ações, atividades e eventos permanentes dentro desta casa. Esta casa é nossa e ela precisa ser cada vez mais ocupada por nós, pelo nosso povo, para que a gente marque este território e consiga ainda mais coisas, ainda mais respeito pelos espaços que são nossos por direito. É isso. Muito obrigado. Meus mais velhos, a benção minhas mais novas, a benção meus mais novos. Eu reforço tudo o que o Leandro disse, mas queria trazer uma reflexão primeiro agradecer Fritz. Fritz sabe da imensa admiração que eu tenho pelo trabalho dele, acompanho tudo que ele faz. Eu era um fã e de repente ele se aproximou por conta desse ativismo incansável dele de lutar pelo povo de axé, e isso nos fez chegar junto, ficar mais próximos. E o reflexo é isso aqui hoje. Mas o ponto que eu quero trazer a mais, além dessa casa estar hoje servindo para o que ela é feita, ou para que ela foi descoberta e restaurada, que é revelar, botar na vitrine a cultura, a religião, o povo, a cor, a cara do cidadão e da cidadã que formou essa nação. O Brasil só é Brasil porque ele conseguiu ressignificar o maior crime contra a humanidade, que foi um processo de sequestro e escravização do homem e da mulher negra. E a religião, isso aqui que a gente está vivendo hoje, foi ela que, sob diversas formas que a gente nem sabe mensurar quais, preservou o que de melhor tem nessa nação. Então, essa casa, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, a Coordenadoria de Executiva de Promoção de Igualdade Racial, em nome da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que a gente representa, prefeito Eduardo Paes, Marcelo Calero, secretário Marcelo Calero, deputado Marcelo Calero, secretário Marcos Vinícius Faustini, enfim, a gente tem a certeza absoluta que esse discurso do combate à intolerância, do fortalecimento da identidade nacional, de descolonizar os saberes e as práticas, ele precisa virar uma atitude concreta. Então essa casa vai estar sempre aberta, Fritz, e nunca mais vai ser no auditório. Axé! A gente fica muito feliz e vendo isso aqui anima a gente de continuar. Não é fácil. O Brasil ainda é um dos lugares mais racistas do mundo e o Rio de Janeiro guarda diversas particularidades e diversas lutas que a gente tem que implementar. Por isso que a gente tem que botar o nosso povo na rua mesmo. A gente tem que botar nossos fios de conta para fora mesmo. A gente tem que vir celebrar e cantar alto, sempre. E aí meu babá que está lá atrás, que eu peço a bênção, Darinho, esse homem lindo que joga água fresca na minha cabeça. Pelo amor dele, o meu encerramento, Fritz. E isso que você faz é exatamente o que ele pediu. Ele falou, pede para aumentar o som. A gente vai estar sempre pedindo para aumentar o som. A gente precisa ouvir. Ele falou assim, mas Marcelo, eu faço muito candomblé, eu não tenho tempo para nada mais, mas se você estiver comigo, a gente vai fazer. E você me ajudar, a gente vai fazer. E aí eu comecei a trabalhar com o Pai Mauro e eu fiquei vendo que o Pai Mauro é igual a eu. A gente se falava 1h da manhã, 2h da manhã, 5h, eu dormia, ele me acordava, eu acordava ele. E aí a gente pensou assim, vamos fazer uma reunião, vamos lançar esse prêmio, a gente vai homenagear 10 prêmios Yaludês e vamos homenagear 20 pessoas. E aí o Pai Mauro começou. No dia seguinte não era mais 20, eram 25. No outro dia era 30, no outro dia era 40. E ontem o Pai Mauro já queria mais. Falei, Pai Mauro, eu não estou conseguindo te acompanhar. E olha que é difícil de acompanhar o Fritz. E aí eu olhando esse trabalho que o Pai Mauro realiza,
né? Eu pensei, gente, o Pai Mauro leva o nome de São Gonçalo para o Brasil inteiro, para fora do Brasil. É confraria Oloxum, é o candomblé, de forma bonita, de forma caprichada. E eu falei, meu Deus, esse homem não tem o título, o reconhecimento dentro do município de São Gonçalo. E aí eu procurei o vereador, que eu troquei uma ideia e falei, o Pai Mauro é uma pessoa que esse título está atrasado. Ele precisa ser reconhecido, mas muita coisa para a gente está atrasado, Pai Mauro. O nosso som está baixo. Os nossos reconhecimentos estão atrasados. Mas o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Se juntar. Se juntar de verdade. Porque as pessoas falam que a gente não é unido. Mas o que é isso aqui se não é união, gente? O Pai Mauro, quando ele contou a história dele para mim, eu olhei e lembrei e vivenciei, como todo mundo que assistiu a live com ele. Ele começou pequeno, gente. Aqui tem muita gente grande que começou pequena, mas essas pessoas se tornaram grandes. O candomblé precisa fortalecer os pequenos. Não só fortalecer os pequenos, mas conservar os grandes. A gente tem gente nossa grande que não está tendo valor pela sociedade, pelo poder público, que nos deve isso. Nos deve isso. A gente não está pedindo nada não, a gente tem direito. Porque o dinheiro que está lá, o dinheiro que está aqui, esse dinheiro é nosso, pagado por impostos. Essa cidade, nosso estado, nosso país foi construído pelo povo de matriz africana. Então a gente não pode entregar de bandeja, a gente não pode abaixar a cabeça. Se o som está baixo, a gente tem que falar alto. A partir do orixá, nós só podemos agradecer o orixá. Porque muita gente poderia mudar a sua vida. Muita gente que está nas comunidades poderia mudar suas vidas se tivesse Deus, é que o babá que o João falou, o Ogumari é Deus, né? Todos nós temos que ter Deus dentro de nós, o Ogumari, o nosso orixá, o nosso Deus, né? E enxergar o nosso povo com o prisma do bem, de que ele merece, de que ele deve crescer, evoluir, também ter a mente evoluída de que a religião deve caminhar com a política. Não existe orixá mais político do que o Oxum. O Oxum é extremamente político. O Oxum resolve tudo. Se uma filha de Oxum, ela vai resolver direitinho. De uma forma ou de outra, ela vai resolver. Muito obrigado, Pai Léo. Cearense. Obrigado, Pai. Minha mãe era cearense, adoro o Ceará. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Um abraço, Pai aí. Mãe Kelly de Oiá, presidente da Confraria Oiá do Brasil. Mãe Raquel de Oxum, lá de Piratininga, é confrade, Mãe Raquel. Mãe Kelly, Mãe Raquel. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, parabéns pela homenagem, né? E que a gente possa realizar muitas outras. Vamos lá. Isso aí. A Mãe Kelly é a diretora nacional da Confraria de Olhões. Teve a humildade de ir ao terreno de Tondá, saber como é que se fazia uma confraria com organização, com respeito. Parabéns pela confraria, tá? Muito obrigado, muito obrigado.
está O bispo Neto aí. Obrigado, meu pai. Grande bispo Neto. Conheço esse Alex Neca, nem sabia quem era. É famoso como Alex Neca. Bater com o Eduardo, Aí? Aqui mesmo. Quer subir? Pai Jorge de Ogum. Mãe Jarina de Oxum. Baba do Orixá. Pai Jaciel de Oiá. A comitiva. Obrigado, Pai Jaciel. Babalorixá, Pai Cláudio de Oxóssi. Não, não, de casa, essa coisa aqui, ó. Obrigado, minha mãe. Vai dentro, Pai Cláudio. Tá na frente. Eu quero tirar uma foto do senhor. Sobe, Pai Cláudio. Sobe, Pai Cláudio. Ele tem que receber no alto. É quem tá. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Nação Mamojê. Em segundo lugar, eu gostaria que todas as mulheres negras que aqui estão, inclusive as mais jovens, que ouvem nas universidades, nas escolas, as coisas que eu ouvi, que vocês não desistam, que vocês vão à frente. Não queiram saber do fato de que vocês moram em favela, de que vocês são do santo. Tenham orgulho do santo. Ele é que vai dar força a vocês. Esse prêmio aqui não é meu, esse prêmio aqui é de todos vocês que lutaram comigo para que eu suportasse o que eu suportei e chegar até Paris. Não foi fácil. Foi graças a vocês. Obrigada. Os agradecimentos amanhã naquilo, mas ela é muito família, né? Eu
Eu a conheci na outorga, no Palácio da Guanabara, e sabe aquela coisa de olhar assim? E aí fluiu o amor, a amizade, essa relação maravilhosa. Eu tenho gratidão. Foram mais de 20 noites, eu e a senhora, tentando resolver a vinda desta senhora para o Brasil. Ela, com o consulado, com a embaixada, com os conhecimentos de Nigéria-Brasil, é que conseguiu trazê-la. Eu chorava, ela chorava, porque tudo para o preto é muito difícil. Se fosse um branco tentando vir da África, porque tem branco lá também, seria muito fácil. Mas é uma mulher preta, de uma tribo, de uma aldeia. E se não é Ana, uma doutora, uma preta doutora, porque se ela não fosse doutora, ela não conseguiria nada, essa senhora não estava aqui conosco. Então, que o Olodumare, que o Oxum Pondá, ou do BGG, te dê vida longa e saúde. Eu acho que seria injusto da minha parte não falar. Foi graças também ao Ministério da Cidadania que interveio e também, por incrível que pareça, o Ministério da Mulher. Nós conseguimos fazer uma triangulação para trazer a Yalodê, porque eles não queriam liberar o visto dela. E graças às nossas orações, eu falava com o pai Mauro, Exu está na frente, Exu está na frente. Uma mulher de axé assumiu a secretaria. Assumiu a secretaria e conseguiu para nós. A Flávia, que está agora lá em Brasília, eu desejo que todo o axé vá. Axé.